graça e paz, oração do dia. E quando Deus nos nocauteia? Atos, o capítulo 9, do versículo 1 ao 9, a experiência do apóstolo Paulo, sua experiência de conversão. Nós estamos na oração do dia baseado no livro de Atos. Eu espero que você esteja conosco até o final desse vídeo e deixe um joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Em Atos, o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9 está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Saulo é o nome judeu do apóstolo Paulo. E ele, o apóstolo Paulo, havia participado ou de algum modo consentido com a morte de Estevão, e foi a partir da morte de Estevão que veio grande perseguição sobre a igreja. E não só o apóstolo Paulo consentiu, mas está provado aqui, diante do relato de Lucas, que ele também empenhou-se na perseguição dos irmãos. O cristianismo era chamado de o caminho. E quem ele achasse dessa religião, o caminho ou do caminho, ele estava com autorização dos líderes judeus que tinham inveja dos apóstolos de prendê-los. 3. Tem um aprendizado aqui. Nossa devoção, a gente tem que tomar muito cuidado se a nossa devoção não é uma devoção que a gente acha que é para Deus, mas na verdade essa devoção, ou para um Deus, e a gente acha que essa devoção está fazendo bem, mas está fazendo mal. A prova disso é o comunismo, por exemplo. O comunista, ele é devoto do Estado. E ele acredita que um dia haverá um mundo sem as classes sociais, que vive estágios, né? Primeiro chega o estágio do socialismo para depois chegar o estágio do comunismo. E quantos milhões de pessoas o comunismo não matou? O comunista, devoto ao Estado, ele acredita que está devoto ao seu Deus e matando muitas pessoas. Saulo aqui, que é o nome judeu do apóstolo Paulo, acreditava estar fazendo a obra de Deus, mas ele não estava fazendo a obra de Deus. E preste atenção. No versículo 3 diz: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo pensava que estava fazendo a obra de Deus, mas na verdade ele estava se opondo à obra de Deus. Ele pensava fazer um favor de Deus, mas ele estava sendo um inimigo de Deus. E quando ele perseguia os irmãos, ele estava perseguindo a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 diz, Jesus dizendo a Paulo: mas levante-se e entre na cidade, aonde lhe dirão o que você deve fazer. 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Paulo
foi nocauteado por Deus. Aquele homem cheio de convicção, achando que era a devoção à religião dele era a devoção correta, perseguindo a igreja de Jesus, era a coisa certa a se fazer. No caminho para Damasco, Deus aparece para ele e o lança por terra. É como se fosse um nocaute àquele guerreiro que se achava que estava fazendo a obra de Deus. Isso acontece com a gente. Esses dias para trás, uma das nossas ouvintes da Rádio Mais, de Nova Serrana, e aqui do nosso canal, que nós temos a oração da tarde, 12 horas, ela disse que o marido dela estava proibindo ela de ir à igreja, alcoólatra, estava falando muita besteira. E sabe qual que é a oração que eu fiz para ele? Eu falei: Senhor, Senhor, vai de encontro a esse homem. Faz o que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Dá um nocaute nele, para que quando ele levante e perceba que está, na verdade, perseguindo as coisas do Senhor. Tenha um encontro com ele, Senhor, transformador. Percebe? Deus não fez nenhum mal. E quando eu uso o termo nocaute, parece ser muito forte, mas não é Deus fazendo mal a gente. É Deus acordando a gente da nossa cegueira. A gente acha que está fazendo coisa para Deus, mas na verdade está fazendo coisas contra Deus. Eu citei o exemplo do comunismo. O devoto comunista é um devoto do Estado. Ele acha que está fazendo alguma coisa para Deus, para o seu Deus, que é o Estado. Mas na verdade ele está fazendo muito mal. Milhões de pessoas morreram debaixo do comunismo. Eu citei o comunismo, mas existem outros. Tantos. Sabe o que eu gostaria de fazer um estalo aí? Ser um instrumento de Deus para fazer um estalo aí na sua cabeça? É o seguinte: não resista à obra de Deus. Busque saber o que de fato agrada a Deus. Se renda a Jesus Cristo. Porque senão, eu posso te afirmar, você pode ser nocauteado por Deus. E se necessário for, que isso aconteça na sua vida ou na vida de alguém que você ama. E você sabe, nocautear não é coisa ruim, é coisa boa. É Deus se encontrando com um homem obstinado e cego, lançando ele por terra, mas levantando e transformando a vida dele. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E quem sabe você é a primeira vez que está nos assistindo? Quem sabe você é devoto da sua religião, mas, na verdade, o Senhor Jesus quer ter um encontro com você. Que Ele vá ao seu encontro e mude a sua história. Vamos orar. Vamos orar. Eu te convido você compartilhar essa oração do dia para os seus familiares, para quem você ama. Combinado? A gente vai orar. Em o nome de Jesus. Outra coisa. Nos comentários, deixe seu pedido de oração, seu testemunho, algum comentário ou alguma dúvida. É pelos comentários que a gente interage. Senhor Deus, aquele homem devoto da religião dele achava que estava fazendo o bem. Mas na verdade ele não estava fazendo o bem. Ele estava fazendo o mal, perseguindo os irmãos do caminho. Mas aí, o Senhor se colocou diante dele. Na verdade, Paulo foi lançado por terra. Foi um nocaute do Senhor. Foi um encontro transformador. Ele não te queria, Senhor, mas o Senhor o quis. E o Senhor transformou a vida dele. Ó Deus, que seja assim sobre a vida dessa pessoa que está me acompanhando agora. Que ele tenha um encontro transformador, que ela tenha um encontro transformador com o Senhor. Que seja assim sobre o marido dessa mulher que está perseguindo-a. Que seja assim sobre o pai dessa jovem, desse jovem que está perseguindo-o. Que seja assim, ó Deus, sobre a vida dos colegas da escola, professor, do vizinho. Que seja assim, ó Deus. Eu sei que por essa plataforma, pessoas de outros países nos acompanham. De Moçambique, de Angola. Que seja assim, Senhor. Se essa pessoa tem sofrido perseguição do Estado,
perseguição da sua cidade, da sociedade, da comunidade. Senhor, que esses perseguidores tenham um encontro com o Senhor e o nome de Jesus se convertam para a glória do nome do Senhor. Timor-Leste. É minha oração a Deus, em o nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Primeira vez? Se inscreva e deixa todas as notificações acionadas. Combinado? Amanhã, 5 da manhã. Hoje ainda. Hoje, 12 horas, meio-dia, a oração da tarde, ao vivo, live. Participa com a gente. E amanhã, 5 da manhã, nova oração do dia. Compartilha, viu? Comenta, curte. Deus abençoe. Graça e paz.